Gravação, já era para ter iniciado. Iniciando aqui a gravação da RN 23820. Hoje são 26/5. Bom, esse vídeo aí que a gente passou, eu vou botar aqui de novo o link dele, né? Que é para ficar claro aí na gravação, para o pessoal que for ver a gravação depois. É um link que fala de um livro, né, chamado Organizações Exponenciais, que foi citado hoje na live, né, de carreiras, né, que a gente faz toda quarta-feira. E aí eu aproveitei aí procurando aqui algumas coisas sobre o livro, achei esse vídeo aí no YouTube, botei aí para vocês verem, porque tem um pouco a ver com o assunto de hoje, né, que é o profissional de TI, né? Obviamente, em menor escala, a gente vai abordar aqui o profissional de TI dentro do âmbito, né, desse curso do IT Essentials. Nós estamos falando de um profissional que está entrando no mercado de trabalho, mas ele fala aí de modificações, de mudanças, de novas características aí das empresas, não só de TI, como empresas no mundo todo, e que tem um pouco a ver com o assunto de hoje, tá certo? Então, quem assistiu pode ver aí, né, uma mudança aí que está acontecendo aí no mercado, né? Uma mudança na economia, né? A economia ela está se tornando mais colaborativa, né? E os grandes grupos estão caindo, né? Porque em geral uma empresa muito grande, ela precisa de processos, né? É muito seguros e às vezes muito complexos e que faz com que a agilidade seja pequena, e hoje o mercado é muito ágil, né? O mercado é muito dinâmico e isso faz com que as empresas precisam ter uma abordagem diferente aí. E agora sim, o meu áudio aqui tinha parado, mas agora voltou. Vocês estão me escutando direitinho aí, gente? Beleza. É que meu indicador aqui de som não indicou nada, eu fiquei aqui achando que não tinha ido. Bom, então hoje a gente vai abordar aí o capítulo 13, né, nosso penúltimo capítulo aí do curso aí de IT Essentials da Cisco. Na semana que vem a gente tem semana de projetos de TI, então a gente não vai ter atividade formal aí dentro do curso, né? As atividades estão divulgadas lá no site. Eu vou botar o site aqui. Depois eu vou botar lá um. Acho que até para vocês eu já publiquei o aviso. Tá aí o site aí da semana da quarta semana de projetos de TI da faculdade. Então as atividades da semana que vem estão associadas aí à semana de TI, semana de projetos, né? Então a gente retornando
3, 10, né? A gente fecha o capítulo 14, né? E aí eu abro o 14 e eu abro todos os capítulos aí para quem não teve a oportunidade de fazer os exames que não fez, tá certo? E aí quem tiver devendo exame pode fazer e nessa semana e depois eu abro os exames finais, tá certo? Ok? De repente eu até abro o exame do capítulo 14 antes e durante a semana de projeto de TI, depois, mas aí eu aviso vocês, tá? Mando um e-mail, um aviso aqui na plataforma, dizendo que os exames do capítulo 14 estão disponíveis lá, tá? Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar dos profissionais de TI. Opa, deixa eu compartilhar a tela. Tela compartilhada. Vamos falar aí do profissional, né, de TI. Bom, então nesse capítulo 13, né, que fala do profissional de TI, a gente vai falar de habilidade de comunicação e o profissional de TI. Vamos discutir por que as boas habilidades de comunicação são parte fundamental do trabalho de TI, né? Vamos falar de questões jurídicas e éticas no setor de TI, explicar o comportamento apropriado, né, face às questões jurídicas e éticas que possam surgir aí no setor de TI. E vamos falar especificamente, né, da função do profissional, né, que atua na área de central de atendimento, ok? Então a gente vai explicar essas responsabilidades, né, desse profissional e o ambiente de uma central de atendimento, de um service desk, de um helpdesk. Por último, aí a gente vai fazer, obviamente, o resumo aí de tudo que a gente viu no capítulo, ok? Então, essa é a nossa agenda para o dia de hoje. Então, vamos falar aí dessas habilidades de comunicação, né? Da parte de solução de problemas e sobre o profissional de TI, né? Então, é importante, né, que o profissional de TI, né, para desenvolver as suas atividades, ele estabeleça uma boa habilidade de comunicação. É preciso que ele saiba escutar bem o cliente para conhecer os detalhes do problema, ele precisa falar diretamente com o cliente, né, a fim de coletar informações, e ele precisa se apresentar, né, de forma profissional e precisa manter as emoções dele sobre controle, né? São aspectos que a gente tem que discutir aí, né? O pessoal de RH aí, pessoal de humanas aí, de pedagogia, pessoal de administração também, né? Quem estuda essa área comportamental costuma falar de um termo que a gente chama de chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, que são três aspectos, né, que os profissionais precisam desenvolver para trabalhar. Então, você tem a parte do conhecimento, que é a parte técnica, né? Tem a ver também a questão das habilidades, né? Que habilidades ele tem para desenvolver ou para pôr em prática, né? O conhecimento, aquele conhecimento que ele tem, ele precisa de certas habilidades adicionais para isso. E ele também precisa se portar, né? Se agir com atitudes que sejam adequadas, né? Àquele ambiente de trabalho ou àquela profissão. Certo?
Em geral, a gente da área tecnológica, a gente sempre esteve muito preocupado com a questão da competência técnica, né? E eu, nesses quase 40 anos de TI aí, posso dizer que toda vez que eu vi alguém ser contratado, né, essa pessoa foi contratada pela sua competência, né? Mas toda vez que ela foi demitida pelas suas atitudes e não pela sua incompetência. As empresas acabam sendo mais complacentes, né, com a incompetência do que com uma atitude inadequada, né, para aquela empresa. Eu não estou aqui nem julgando a atitude, as ações, nem nada, não. Estou dizendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, apenas que existem atitudes que são adequadas e atitudes que não são adequadas. É óbvio que a questão de educação, de ética, de tudo está incluído dentro dessa parte aí, ok? Então, quando a gente atua, né, na área de TI, e a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente que é da área tecnológica, a gente, em geral, não gosta muito de gente, né? A gente gosta de máquina, né? A gente gosta de bit, né? Gostar de gente é fazer comunicação, é fazer direito, é fazer pedagogia, fazer um monte de coisa. Em geral, a gente, profissional de área tecnológica, de uma maneira geral, não gosta muito de gente, né? Então, a gente precisa aprender, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né, de estabelecer essa habilidade, né, e treinar mesmo essa habilidade de comunicação, tá certo? Bom, então, quando a gente vai trabalhar com o cliente, e aí a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui, principalmente dentro do foco desse curso do IT Essentials, né, a gente fala de um profissional que vai atender, né, fazer o atendimento ao cliente. Então, na hora de fazer o atendimento do cliente, né, e que a gente precisa determinar o problema do cliente, a gente precisa, né, ouvir, né? Então a gente precisa aprender a ouvir, ter a paciência, né, de deixar o cliente explicar o problema dele. Então a gente tem que escutar, né, atentamente o problema do cliente, a gente não deve interromper o cliente enquanto ele estiver falando. E uma vez que a gente está no processo aí de entendimento do problema, eventualmente a gente precisa pedir, né, depois que o cliente falar, esclarecimentos, né, se forem necessários, para a gente deixar claro que a gente entendeu, né, aquilo que o cliente está falando, aquele problema, né, que o cliente descreveu, certo? E para isso a gente precisa, né, nessa conversa, né, nesse diálogo, a gente deve demonstrar, né, um comportamento profissional, né, ter uma atitude profissional junto ao cliente. Então, a gente tem que tratar o cliente com respeito e atenção imediata e adequada. A gente precisa conhecer o procedimento correto de atendimento, né? E se a gente estiver fazendo por telefone, como é que a gente coloca o cliente em espera, como é que a gente transfere a chamada dele para um outro lugar, né? Existe um procedimento para isso, né? E esse procedimento deve ser bem feito, né? E a gente sempre está explicando, né? Tem que estar explicando o que pode, até onde a gente pode chegar com o nosso atendimento ao cliente. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência bem ruim, né, na questão do suporte aí, né, de alguns call centers aí, ou ativos ou passivos, né, ou para solução de problemas, ou para coisa. E sempre todo mundo, não conheço ninguém que não tenha uma história muito traumática em relação a isso, né? Isso normalmente isso é ocasionado, né? Normalmente por um profissional mal capacitado, né? E por uma empresa também sem os procedimentos
claros, né? E aí, obviamente, sem capacitar o profissional em cima daqueles procedimentos e do próprio ambiente onde ele está suportando lá, né? Isso é uma questão que a gente tem que levantar. Então, a gente tem que, né, o profissional tem que conhecer bem esses procedimentos, né? Manter o foco no problema. Ok. Vou ver se alguém estava chamando aí. Ok? Então, nesse processo todo é preciso que a gente mantenha o foco, né? O foco da comunicação no problema do cliente. A gente não deve desviar o assunto, não deve falar de outros assuntos e sempre, né, procurando obter as informações aí do cliente, certo? E a gente precisa aprender, né, a lidar com diversos tipos de clientes. A gente precisa lembrar, né, e uma palavra muito boa, né, nessa questão também é a questão da empatia, né? Empatia é uma coisa que a gente não tem, a sociedade parou um pouquinho de usar, né? A gente nunca se coloca no lugar do outro, né? Então, às vezes a gente tem um cliente, o cliente está lá, ele às vezes não é, na maioria das vezes não é um profissional de TI, ele não tem às vezes a habilidade necessária ou no computador ou no sistema, né? Ele tem o trabalho dele para entregar, ele tem as obrigações dele para cumprir, né? E isso deixa ele tensionado, né? E a gente nem sempre, né? A gente se coloca na posição do cliente. Então, a primeira coisa, né? Para que a gente possa fazer demonstrar um bom comportamento profissional, para que a gente possa escutar o cliente, né? E mantendo aí o foco é ter empatia pelo cliente, né? Se colocar no lugar dele e ver que ele tem um problema e que ele precisa que esse problema seja resolvido, né? Então a gente tem que procurar de todas as maneiras, né, ajudar o cliente a resolver o problema do cliente quando é o caso aí, certo? Para isso a gente precisa usar aí o que a gente chama de netiqueta, né, que é uma forma adequada, né, de você lidar aqui com as comunicações digitais, né? Se você tiver, por exemplo, se comunicando por escrito, não escrever as coisas em letra maiúscula, né? Que isso quer dizer que você está gritando, né? Não usar palavras de baixo calão, né? Palavrão, esse tipo de coisa, tá certo? Existe um conceito, tem até muitos sites no YouTube, e aqui é só uma lembrança que me veio, não é um negócio chamado CNV, Comunicação Não Violenta. Comunicação não violenta é uma técnica aí de você discutir ou conversar com as pessoas, ou dialogar com as pessoas, se comunicar, né, com as pessoas sem, sem agressão, sem imposição, sem persuasão no sentido de opressão, né? Sem oprimir as pessoas e dando o espaço necessário aí a cada um. Um negócio que é uma coisa que a gente precisa aprender, né, a lidar com o cliente de forma adequada. Né? Bom, uma coisa também que a gente precisa ter em mente, né? E aí são o que a gente chama, que ele coloca aí como práticas recomendadas, né, para os funcionários de TI, é gerenciar o tempo, né? Fazer um gerenciamento de tempo e de estresse, né? Então a gente deve priorizar as atividades que a gente tem de acordo com as políticas corporativas, né? A gente precisa atender, né, os chamados em função das prioridades dos chamados. Então, dependendo de cada tipo de chamado, esse chamado tem uma prioridade. Então, a gente precisa classificar
esses chamados em função das prioridades de cada um e depois atendê-los, né, em função dessa prioridade. Essa prioridade ela é definida através das políticas da empresa, né, e, e depois aí dos acordos de nível de serviços SLAs que foram estabelecidos. Esse negócio que, por exemplo, dentro de uma empresa tem que atender primeiro o diretor, né? Depois atender o gerente e tal. Ou não, às vezes tem empresas que dizem, a nossa prioridade aqui está na força de venda. O cara de venda ligou com um problema, você tem que resolver o problema dele antes de resolver o problema do diretor. Eu já vi empresa ter isso, o problema é lá na ponta. O cara que vende, o cara que traz o dinheiro, o cara que. Esse cara tem que estar com o problema dele resolvido. Ele é prioridade em cima de todos os outros funcionários da empresa, tá certo? Depois, é muito importante que a gente se recomponha aí entre as chamadas do cliente, né? Às vezes a gente recebe uma chamada, né? Ou vai fazer um atendimento no local, não importa. E nem sempre, né, a comunicação é muito boa, né? Às vezes a experiência deixa sequelas, né? A gente fica nervoso, a gente fica irritado, a gente fica triste, às vezes a gente se sente frustrado, né? Porque não solucionou o problema e tal. Mas a gente precisa se recompor, a gente não pode deixar, né, essa experiência vazar para a experiência seguinte, atrapalhar a experiência seguinte. A gente tem que se recompor e lá tem uma psicóloga que eu esqueci o nome dela, que eu não vou lembrar, que ela é especialista em desastres, né? A última atuação que eu me lembro dela, que eu acompanhei, foi no furacão Katrina, né, lá nos Estados Unidos. E essa psicóloga tem uma frase muito interessante que ela diz assim, no meio do desespero, lá no meio do desastre, né? Ela diz assim: respira fundo, que é de graça, olha em frente e pisa leve. E vai em frente, porque você não tem escolha, tá certo? Então, passou uma experiência ruim com o cliente, tal, tem uma outra chamada acontecendo, um outro atendimento para fazer, respira fundo, que é de graça, olha em frente e pisa leve. Vai lá, né? Se recomponha e vai para a próxima chamada, né? Isso se chama resiliência, ok? Outra coisa é você, se você está trabalhando em atendimento remoto, né, deixar a sua estação ajustada, né, trabalhar tudo pronto, tudo preparado para facilitar o trabalho, né? Ok? Às vezes eu tô no outro trabalho, terça-feira é um dia difícil, que às vezes eu dou aula de manhã, né? E vou para o instituto à tarde, depois volto para dar aula. Às vezes eu chego aqui um pouco em cima da hora e começo a aula de sistemas operacionais, aí tem que ligar a máquina virtual, aí quando a máquina virtual está ligando, a CPU pesa e até botar o ambiente no ar, a gente gasta aí uns minutos de aula aí, às vezes, botando o ambiente no ar. Então sempre tem que estar com tudo ajustadinho, né? Tudo preparado para isso. Outra coisa é a respeito aí do cumprimento dos acordos de nível de serviço, né? Os SLAs. Então o SLA ele é um acordo que é feito entre as partes, né? Que indica que atividades você faz e quanto tempo você gasta para fazer cada atividade. E dependendo da atividade que você faça, qual é o custo, né? Quanto custa essa atividade. Mais tarde vocês vão ver lá estudando o ITIL, né, que existem três aspectos quanto a isso, né? O catálogo de serviços, que é uma divulgação que você faz dos seus serviços, né? Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Quanto tempo eu demoro
para criar um usuário na rede? Tanto. Quanto tempo eu demoro para desbloquear uma conta de e-mail? Tanto. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Tanto. E aí, o catálogo de serviço é aquilo que você publica das atividades que você faz e o tempo, o custo em termos de tempo, quando é interno para a empresa, ou o custo que você tem para fazer isso para fora, certo? Mas, às vezes, algum cliente vira para você e diz assim, cara, olha só, esse serviço que você está prestando aí, né, criar conta de usuário ou receber conta de usuário aí, e demorar 2 horas para fazer, não atende o projeto que eu estou falando. Estou pedindo aqui um projeto novo, e aí eu preciso que o usuário seja criado em 15 minutos. Aí você vai dizer, pô, mas 15 minutos com os recursos que eu tenho não dá para fazer. Para atender o seu pedido, né, eu vou ter que ir lá na minha gerência, na minha diretoria, e dizer assim, ó, o fulano de tal, do setor tal, está com um projeto novo e ele precisa que seja atendido dessa forma. Para eu fazer esse atendimento para ele dessa forma, eu vou precisar de tantos e tais recursos, né? E esses recursos podem ser feitos de forma temporária ou ser alocados separadamente. E aí você vai assinar com esse cara um acordo de serviço. Você faz para todo mundo em 2 horas, mas para ele você vai fazer em 15 minutos. E para isso, né, você vai precisar de recursos adicionais para poder fazer isso para ele durante, sei lá, um tempo. E isso é que a gente chama de acordo de nível de serviço. Quando você faz isso para dentro da empresa e não para fora, né, isso normalmente se chama, às vezes se chama acordo operacional, né? Chamam de SLO. Né? Ok? Então só muda o nome, mas é mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, quando você tem lá um SLA acordado, né, você tem que cumprir aquele SLA lá. Tem que dar teu jeito para cumprir aquilo. Ok? Isso às vezes e também é uma questão. Você tem lá mesmo no catálogo de serviço, você às vezes nível 1, Service Desk nível 1. Então você tem lá um determinado tempo para resolver um problema, né? E aí você, um determinado dia, você pegou um problema que tem toda aquela característica daquele caminhar, né? Mas aí deu aquele tempo, que é o tempo limite que você tem para a classificação daquele atendimento, e não conseguiu resolver. Aí você precisa escalar, pô. Não deu, passou o tempo lá, você não conseguiu atender naquele tempo que você tinha. Você não tem perspectiva de resolver. Você tem que escalar. Você escala ele, sobe, passa para o nível 2. Os caras do nível 2 vão reclamar, chamar você de burro, não sei o quê. Cara, consegui resolver. Não tinha tempo. Meu tempo de solução estava estourado lá. Aconteceu alguma coisa. Sempre acontece, mas não tem jeito. Tem que escalar, tá certo? Bom, também é importante que você siga, né, a política corporativa lá no atendimento ao cliente, né? Então você precisa, para lidar com essas chamadas, você tem que seguir a política lá, tá certo? Tanto nas chamadas quanto nas atividades, né? Para garantir a satisfação do cliente ou garantir a ética do procedimento ou a segurança do procedimento. Eu vou dar um exemplo que é muito, muito comum nas empresas, que é o seguinte. Tem empresas que têm políticas de bloqueio de senha. Então, se o cara errar a senha 3 vezes, você vai bloquear a conta do usuário dele e ele tem que seguir um procedimento para liberar. Tá certo?
Só que qual é o procedimento para você liberar a conta do cara? Vai depender de muito de organização para organização, tá certo? Facebook, coisa, hoje usa o telefone, né? Usa o PIN do telefone, ok. Mas, às vezes, dentro de uma empresa, você quer usar algo que seja mais seguro. Então, assim, se o cara bloqueou a conta dele por erro de senha, ele tem que, no gerente, pedir para o gerente solicitar a troca de senha. E aí o gerente, por exemplo, vai mandar um e-mail para a central de atendimento pedindo a troca da senha. A senha vai ser trocada e vai ser devolvida para o gerente. E o gerente, que sabe quem é o cara, tá ali vendo o cara crachar lá no cara, né? Vai e entrega a senha pro cara. Só, tua senha é essa, você tem que trocar no primeiro login. Ok? Porque o cara não tem computador, não pode nem mandar por e-mail para ele. Não. O computador dele está bloqueado. Mas é muito comum ligar para o Self-Desk, querer convencer o Self-Desk de trocar a senha e mandar para ele. Mas o cara do Self-Desk não pode fazer isso, porque isso vai contra, né, as políticas lá de segurança da empresa. Mesmo porque ele não tem como saber se o cara é o cara mesmo. Né? Eu posso ser um hacker que estou fazendo engenharia social. Eu vou lá, consigo lá dar acesso a uma estação, escolho o usuário lá que eu quero tentar, erro propositadamente a senha dele 3 vezes, pego o telefone, ligo para a central de atendimento e digo assim, troca, me dá a senha nova aí que eu errei, eu sou fulano de tal. Com algumas informações do usuário, tenta fazer isso. Então, o profissional não pode, né, abrir mão dos procedimentos e abrir mão das políticas da corporação, com risco sério para a corporação e para ele. Tá certo? Ok? Até aqui, galera? Tudo tranquilo aí? Alguma dúvida até aqui? Alguma história para contar? Alguma observação para fazer? Então é importante, só resumindo aí rapidamente esse capítulo, né, que a gente desenvolva essas habilidades de educação. Nem sempre o profissional de TI tem, né? Eu costumava dizer que o profissional de TI bom rosnava, né? O profissional de TI bom rosna. Aliás, o bom mesmo rosna e morde, né? É pior que cachorro bravo. Né? Eu trabalhei com algumas pessoas de capacidade técnicas fantásticas, mas que, porra, com uma dificuldade, o maior desafio da vida era fazer esses caras conseguirem trabalhar em equipe, dividir, né? Às vezes é muito difícil, porque o cara tem... Beleza. O cara tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com as pessoas. Né? E hoje isso não existe mais, né? Ninguém consegue fazer mais nada sozinho hoje em dia, ainda bem. Tá certo? Okay? Então, capacidade de comunicação é fundamental. Quem não tem, começa a trabalhar isso, começa a assistir lá os vídeos de comunicação não violenta, procura no YouTube, tem vários canais aí que ajudam, né? O pessoal que é tímido demais, o pessoal que, ao contrário, é impaciente demais, o pessoal que é um pouco mais incisivo, né? Precisa melhorar a sua capacidade de comunicação, né? E melhorar aí a questão da empatia, tá certo? Vamos lá. Falar então um pouquinho de questões jurídicas e ética, né, no setor de TI. Bom,
Então, quando a gente trabalha TI, né, a gente, e eu vou novamente lembrar, né, a gente vai falar muito no contexto, né, desse treinamento, vamos dar umas extrapoladas, mas procurando falar sempre nesse contexto aí, né? Então a gente precisa respeitar o cliente, né, respeitar o equipamento, respeitar a propriedade intelectual, tanto dos clientes, né, quanto dos equipamentos, quanto dos fabricantes, né, das coisas que nós estamos usando. Certo? Então é importante que a gente tenha sempre em mente as considerações legais daquilo que a gente está fazendo. Entendeu? Então a gente não deve fazer alterações na configuração do software sem permissão, a gente não deve acessar contas de usuário do cliente sem permissão, a gente não pode violar as leis, né, de direitos autorais, de propriedade intelectual, né, e não usar recursos de TI sem permissão. Né? Então, primeiro, a gente não pode mexer. Apareceu, chegou lá um computador, entendeu? Para fazer manutenção. Precisa. Você detecta lá que o HD tá ruim. Né? Você não pode tomar a decisão de trocar o HD assim, né? Porque no HD tem informações, por exemplo, que não são suas, não lhe pertencem, que você não é o gestor. Então você precisa, né, pedir autorização, né, o dono da informação que está lá dentro, né, para poder mexer nisso. Então, posso trocar o HD? Você tem backup de tudo que está dentro desse disco? É preciso que faça backup? Existe alguma informação vital aqui dentro que eu não possa ter acesso? E aí eu vou ter que ter um procedimento onde eu tenho que eu não posso ver essa informação, né? Então a gente pode mexer nisso. A gente também não pode mexer na configuração dos softwares, né, sem autorização do cara que é o responsável, né, pelo suporte daquele software, pelo dono do software, etc. E tal, né? A gente também não pode, né, acessar a conta do usuário sem permissão. Quer dizer, a gente não pode usar a senha do usuário, a gente não pode acessar os dados do usuário, né, sem que a gente tenha uma permissão para isso. Certo? E a gente também não pode violar as leis de direito autoral. Então, a gente, por exemplo, como profissional de TI, não pode recomendar em momento nenhum que o cliente faça pirataria de software. Eu posso te virar para uma empresa, o cara contrata você e diz assim, a gente vai botar aqui, eu tenho uma licença hackeada aqui do Windows, a gente põe nas máquinas. Não pode fazer isso. Né? Isso é um aspecto ilegal. Né? Além de não ser ético, é ilegal. E você não pode recomendar essa legalidade. A gente, quando tinha empresa, a gente teve empresa num período em que isso era muito complicado, né? Porque as licenças de software eram caras, e ainda são, né? As coisas do Windows são caras, por exemplo. Então, toda empresa que a gente entrava, cara, meu sócio, a gente fazia questão de fazer um inventário de. Nem cobrava. Quando a gente conseguia embutir isso no preço do serviço, né? Convencer o cliente que era importante, a gente até conseguia cobrar pelo inventário de software, né? Por exemplo, inventário de hardware e inventário. Mas quando a coisa não rolava assim, a gente fazia. A gente fazia, dava um jeito, fazia e deixava claro, né, e fazia uma correspondência, às vezes, fomos identificamos.
A multa é isso aí. A gente mandava, a gente mandava uma carta dizendo, ó, só identificamos que no seu parque de máquinas, os softwares tais, existem tantas licenças, ou tantas cópias instaladas, sem as correspondentes licenças, lá. E a gente fazia um documento e fazia o cara da ciência. Porque senão, quando a fiscalização batesse, a gente podia ser responsabilizado por isso, porque o cara, bem que hoje diz que não pode mais, né? Ninguém mais pode alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Sabia, mas devia saber. Mas os profissionais de TI éramos nós, né? Então a gente não deixava falha para isso. A gente comunicava. Ele não sabia sim que nós avisamos. Né? Nós sabíamos e avisamos e comunicamos que havia isso e tal. Recomendávamos a compra, dizíamos que tinha que comprar. É óbvio que se o cara disser assim, não vou comprar, né? Eu disse assim, ok, não vou embora, né? Não estou aqui, não é isso. Então eu vou embora, não trabalho para você. Não é isso. Mas a gente estava sempre reafirmando, né? E colocando os riscos, né? A multa é, sei lá, 1.000 vezes, 5.000. A multa é uma coisa absurda. Tem um caso aí de muito famoso aí de uma universidade aí que perdeu o prédio, né? Um prédio valorizadíssimo, né? Num lugar altamente valorizado. Ela perdeu o prédio, teve que leiloar o prédio para pagar a licença de software. Okay? Então, isso é uma questão séria e que a gente, como profissional de informática, não pode ver. Não pode. A gente eu, por exemplo, não faço, certo? O Windows que a gente está usando aqui é de avaliação, né? E isso, o Office, principal, né? O principal é o Office, né? O Office é mais caro que o Windows, mas só ganha mais dinheiro com o Office do que com o Windows, né? Então a gente aqui eu não uso, entendeu? Não tem. Se eu não tenho, eu uso free, né? Então acho que você tem que sempre dizer assim, olha, você não tem, existe uma opção livre, existe uma opção de custo zero que você pode utilizar, dá sempre essa alternativa ao cliente. E nunca propor, né? Não é ético a gente propor o uso, né, de software pirata. Isso, tem empresa que está usando o pacote do Google Online, né? Quem está trabalhando online está usando o pacote do Office ou o LibreOffice. Eu uso o LibreOffice, né? E também uso os pacotes do Google Online, né? Mesmo no Windows. Há muito tempo eu uso o LibreOffice, né? Na verdade, eu particularmente prefiro do que o Office. Prefiro por nada não, é porque acostumei com a interface e hoje eu entro no Office e fico perdido, irritado, né? Mas só por isso. Então, hoje existem alternativas e a gente, como profissional de TI, tem que estar, né, atento a isso, ok? Sim, é isso. Se você não pode pagar por aquilo, você usa um que seja gratuito. Existem alternativas. Mas usar software pirata é fogo. Eu lembro no início dos anos, final dos anos 80, início dos 90, tinha um produto chamado Clipper, né? Uma linguagem de programação chamada Clipper, que era uma linguagem que permitia que você compilasse programas, né, para utilizar a base de dados DBF.
né, que são as bases de dados que eram utilizadas por um programa interativo chamado DBase 3, isso lá atrás, né? E esse Clipper era, eu acho que era da CA, ou de uma empresa chamada Summer. Não me lembro quem era o dono do Clipper. Eu sei que foi a linguagem de programação mais pirateada do mundo. Esse negócio é pago, né? Você tinha que ter a linguagem. E aí eu na época dava aula de network, né? E veio muita gente que era desenvolvedor. O Clipper começou o boom das redes, né? E o pessoal vinha querer entender um pouco de rede, porque quando os caras começaram a botar os programas em rede, os programas não funcionavam, porque eles não foram construídos para trabalhar em rede. Os caras não sabiam fazer bloqueio do banco, né? Bloqueio de página, bloqueio de registro, e nem tinham as bibliotecas. As bibliotecas eram pagas, né, para isso, né, para poder fazer isso. E os caras vinham aprender lá. E aí eu perguntei, dizia para os caras, pô, mas cara, olha só, a biblioteca do Clipper tem isso sim. Mas eu não tenho a biblioteca. Eu falei, como não? Seu Clipper não. Você não comprou o Clipper? Eu falei, não, meu Clipper é pirata. Eu vou dizer para o cara, vem cá, cara, o software que você vende de graça, software que você produz, não, eu vendo, meu sistema é pago. Eu falei, pô, e você faz o sistema pago e usa para fazer o seu sistema pago um software pirata? Você não acha que isso é um pouco nonsense esse negócio? Aí os caras davam lá um monte de desculpas. Alguns eu consegui convencer. Eu falei, não, cara, você tá errado, pô. Tem que pagar lá pro cara, né? A linguagem que você usa, ela não é paga, paga, ganha as bibliotecas estão lá disponíveis, é muito mais fácil, seu produto vai ficar muito melhor, né? Mas às vezes é difícil. Então a gente que tem que trabalhar essa questão aí, né? Cara, na década de 80 tudo era muito caro, né, cara? Tudo era caro, tá certo? Não era nenhum absurdo, não, mas ninguém queria pagar. Os caras queriam, tava na moda, piratear na década de 80 tava na moda. Era fácil, né? Não tinha muitos mecanismos de proteção. Então todo mundo queria piratear as coisas. Era meio complicado. É, hoje. Mas você, naquela época, você tinha poucas alternativas, né? A verdade é que por exemplo, em termos de sistema operacional, né? O Unix, né? Naquela época, não, estamos falando no início dos anos 90, não tinha Linux, né? Ainda. Né? O Unix era um sistema caro, difícil, não era para o usuário final, né? Não era para as pessoas dentro do escritório, não era para o back-office. As coisas estavam começando, né? Então a coisa era bem rudimentar, então você não tinha a opção que você tem hoje em dia, né? O refinamento que você tem hoje em dia. Hoje você pode, não quero pagar pelo Windows. Pô, está no Linux. Pô, tem aí trocentas distribuições, cada uma de um jeito, cada uma de uma cara, cada uma de um. Você com certeza vai ter uma até com cara de Windows, você vai conseguir usar, né? Você vai conseguir fazer a coisa funcionar. Naquela época era mais difícil, né? Então a coisa era tão coisa que até a Microsoft se beneficiou disso, né? A Microsoft mesmo se beneficiou disso. Eu tive numa reunião com o cara da Microsoft num comitê nacional aí de segurança e eu escutei do cara. O cara falou assim: tô nem aí com a pirataria. Quero que todo mundo copie mesmo, né?
tá certo? Às vezes ela se beneficiou isso, porque todo mundo usa o Office, ficou isso que você falou aí, tá viciado em Windows, né? Então mas tem alternativas, tá certo? Vamos lá. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Então, a gente tem aí, né, essas considerações legais, a questão da licença, né, que a gente acabou abordando aí, né, os tipos de licença, né, uma licença que é pessoal é uma licença de um programa que só pode ser executado em apenas uma máquina, então aquela licença só pode estar instalada em um único computador. É o caso dos sistemas operacionais, na maioria. Mas existe um tipo de licença que é empresarial, né? Ela é paga para que os usuários da empresa usem aquele software, né? E aí tem umas variações. Existem licenças que é por volume de cópias, de uso simultâneo de cópias. Você pode, por exemplo, o Office tinha uma licença dessa. Você podia botar o Office lá no servidor, existia um jeito que você instalava o Office no servidor e as pessoas e fazia uma instalação mínima dele nas estações de trabalho, né? Como se você tivesse instalasse um front-end do Office na estação de trabalho e o resto das bibliotecas do Office ficavam no servidor. E aí havia lá uma licença, um controle que você só podia abrir X licenças simultâneas do Office, né? E aí você fazia isso considerando que tem gente de férias, tem gente, né, que não está no escritório, que tem gente que não está usando, né? Então você fazia igual vaga de estacionamento, tem prédio que constrói 100 apartamentos, 70 vagas, né? Considerando que nem todo mundo tem carro, né? Nem todo mundo está lá no mesmo tempo. Né? Aí chega no domingo, as pessoas ficam sem vaga. Né? Então, isso é mais ou menos assim. Então, acontecia que gente não conseguia usar, e aí quando você liberava, você infringia, né? Estava infringindo a licença lá durante um determinado tempo, tá certo? Você também tem um tipo de licença corporativa que a licença ela não está no computador, não tem essa questão de ativação com a Microsoft, por exemplo. Vamos falar da Microsoft, porque hoje é a empresa que cobra pelo software que está mais próxima de todo mundo, né? Por conta do Office. Né? Então você pode ir lá dentro da corporação lá comprar, sei lá quantas mil licenças disso, né? A empresa, às vezes, quando é muito grande, tem lá, sei lá, 50 mil, 60 mil, 100 mil pessoas trabalhando, 100 mil funcionários. Né? Normalmente, o acordo de licenciamento é meio assim por aproximação, né? A Microsoft chega lá, sei lá, no Banco Bradesco, assim, ó, vamos chegar aqui numa conta aqui de chegada aqui, você te pago tanto aí por não sei quantas, algo em torno de não sei quantas mil licenças. Aí põe, aí daqui a 2 anos a gente revê isso e nesses 2 anos você não vem aqui auditar, né? Não audita porque eu estou pagando, eu penso você, se eu crescer 10% de funcionários, se eu perder 10% de funcionários, não vai, não vai alterar, tá certo? Então é mais ou menos isso. Mas algumas licenças, ainda como licenças de banco de dados, ainda tem essa coisa de número de dados conectados no banco, né? Isso varia um pouco. Mas, de uma maneira geral, a própria Microsoft tem um licenciamento lá de data center que você é uma empresa muito grande, licencia o sistema operacional Windows Data Center, que aí você pode pendurar lá quanto você quiser nele. Porque até para eles é difícil
de lidar com essa questão de licença, né? A gente vai ver que quando vocês forem fazer, quem for fazer redes, né, vai fazer uma disciplina de gerenciamento de redes, que a gente fala de inventário de software e hardware, que é fundamental para você manter isso sob controle, né? Tem essa licença comercial, que era o caso lá do Clipper, que eu contei para vocês, né, que permite que você ganhe dinheiro com o software. Então, você tem lá uma linguagem de programação que é paga, então você pode distribuir as bibliotecas dessa linguagem com o programa que você desenvolveu e ganhar dinheiro com ele. E para isso, você paga para isso, né? O VB também, né? Você, para fazer isso, você precisa pagar lá o C Sharp, né? O C Sharp é pago, né? Agora não tem mais VB praticamente, né? Você tem o C Sharp, tem que pagar lá pelo C Sharp. E aí porque quando você compila o seu executável lá, você manda junto as bibliotecas lá que são de propriedade da Microsoft. Então você precisa pagar uma licença para poder, né, desenvolver software e vender o seu software com as bibliotecas da Microsoft que estão lá dentro. Você está pagando não pelo... a Microsoft cobra você não pelo programa que você desenvolveu, obviamente, porque essa é propriedade intelectual sua, né? Mas porque você está distribuindo o seu programa, né, o seu código, com um conjunto de bibliotecas que sem elas ele não vai funcionar, ok? E que são de propriedade dela, ok? Aí a gente viu aí, antes aí que eu pulei, que é o licenciamento, né, a licença de código aberto, que está aqui, que é o open source. A gente... Aqui não, mas quem faz sistema operacional, eu falei, outras pessoas devem ter falado também, dessa questão da licença de código aberto, né, do Open Source Alliance e do Free Software Foundation, né, a diferença entre o código aberto e o software livre, né, tem uma pequena diferença. Mas, em geral, as licenças de código aberto e a licença de código livre permite, né, que o desenvolvedor pegue um código, modifique, compartilhe esse código, né, e redistribua esse código, né? A diferença entre as duas é que, no caso da licença de código aberto, no código do Free Software, a licença de software, é que esse software obrigatoriamente tem que ser gratuito, né? E dentro dele não pode ter nenhuma biblioteca que seja de propriedade de ninguém. Todas as bibliotecas, todas as partes do código têm que ser livres também. O que não é o caso aí do código aberto. Por exemplo, o Ubuntu, quando você instala o Ubuntu, ele pergunta se você pode instalar lá uns drivers e umas bibliotecas que são proprietárias. E aí você instala lá, ele vai instalar no kernel dele, vai compilar o kernel com partes de software que não são livres. Ok? Bom, a gente precisa... Existe um campo da informática, né, que está ligado à segurança da informação, mas quase ganhando vida própria, que é o que a gente chama de computação forense. Né? A computação forense é um processo onde você coleta, né, coleta e análise de dados, né, de computadores, dispositivos computacionais, a fim de fazer análise de fraude ou para emitir relatórios de autenticidade ou coisa e tal, certo? Então, quando a gente coleta esse tipo de dados, a gente precisa ter aspectos legais e éticos bem claros, certo? E, em geral, a gente trabalha com dois tipos de dados. A gente chama de dados permanentes, né, onde eles são armazenados numa unidade e preservados quando esse computador é desligado, por exemplo, aquilo que está dentro do HD, né? E dados que são voláteis, né, que são perdidos quando o computador é desligado, por exemplo, aquilo que está na memória RAM.
você desligou, aquilo que está na RAM é desligado, entendeu? Então, esses dados voláteis são dados que estão em trânsito, pacotes que transitaram, né? Transitou, acabou, né? Dados que ficam em cache, por exemplo, que quando você desliga você pode zerar o cache, dados da RAM, registros do computador, da CPU, né? Então, isso são dados que são voláteis, né? Okay? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que ter cuidados, tá certo? Então, ele vai falar daí da lei cibernética e lei da primeira resposta. A gente também está aí envolto com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente, como profissional de TI, a gente precisa entender as nossas responsabilidades e obrigação em relação a essa questão de crime cibernético, né, no nosso país, no nosso estado e no mundo. Quem está falando é... Ah, Bruno, tá. Depois a gente acerta lá, tá? Não tem problema não. Depois eu acerto aí. Tá? Mas fica tranquilo. Bom, então a gente precisa estar ciente disso, né? Então a gente precisa, como profissional de TI, conhecer aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essas implicações que a gente tem aí, né? A gente precisa conhecer, no caso aí, quando a gente está atuando numa empresa, né? Qual é a política da empresa para resposta a crime cibernético, né? E a gente precisa saber, né, como preservar as provas, né, de alguma atividade ilegal, ou que a gente tenha coisa. A gente também tem os aspectos aí relacionados a leis ou portarias, né, a legislações, a gente chama isso de aspectos regulatórios, né, que a empresa esteja submetida. Então, por exemplo, uma empresa do setor financeiro, ela tá ligada, né, por adesão ou por aspecto legal ao que a gente chama de os acordos da Basileia 1 e 2. Basileia é uma cidade, né? Então lá foram estabelecidos... Só um minutinho. Oi, voltei. Então, aspectos, acordos mundiais em relação a dados financeiros, né? Depois disso, houveram nos Estados Unidos alguns escândalos. Um escândalo conhecido como escândalo da Enron, que era uma empresa de petróleo, onde eles, com a anuência da empresa de auditoria, estavam fraudando as informações que eram passadas no mercado para manter as ações em alta, quando, na verdade, a empresa estava no buraco, né? Isso gerou lá, depois que isso foi descoberto, essa empresa de auditoria acabou, né? Ela era uma das Big Fives, e aí ela acabou, tiveram que mudar de nome e tal, mudaram a empresa, fecharam a empresa mesmo. Depois as pessoas foram para outras empresas e alguns criaram uma outra empresa. Alguns egressos dessa primeira empresa criaram outra empresa. E aí o resultado disso foi uma lei nos Estados Unidos chamada Sarbanes-Oxley, que o pessoal costuma chamar de SOX, que obriga a determinar a prestação de determinadas informações financeiras ou determinados procedimentos financeiros. E esses procedimentos financeiros, né, essa lei gera impacto nos serviços de TI.
né? E aqui no Brasil a gente também tem uma portaria do Banco Central chamada Portaria 3380, e hoje deve ter algumas outras complementares, que obrigam as empresas a tratar a informação e os dados das empresas de determinada forma, que tem um impacto muito grande nas áreas de TI, tá certo? Então, isso faz com que você precise ter evidência, né, de todas as ações e um controle de acesso também muito forte, certo? Então, por exemplo, a gente tem aspectos aí associados ao acesso aos dados. Então, o profissional de TI, por exemplo, o desenvolvedor, o programador, o DBA, né, o analista de banco de dados, o profissional de suporte, eles não podem ter acesso aos dados da empresa. Eles têm acesso ao sistema operacional, às bibliotecas, ao banco, acesso aos dados. Se eles tiverem que ter acesso ao dado de alguma forma, né, esse acesso precisa ser autorizado e tudo que ele faz precisa ser auditado. E é preciso que se crie evidência disso tudo. Ok? Então, quando uma empresa é regulada, né, por esses aspectos regulatórios, ela tem que ter um volume de dados, de evidências, que é um negócio tremendo. Meu tempo de Bradesco lá, eu costumava dizer que a minha equipe passava 70% do tempo provando que trabalhava os outros 30%, de tanta evidência que a gente tinha que gerar. Então, por exemplo, a gente não podia criar um usuário na rede sem que esse usuário tenha sido solicitado e autorizado por ninguém. Tá certo? O pessoal do suporte técnico não podia elevar uma conta, por exemplo, o Windows, não podia pegar uma conta de sistema e formar essa conta em administrador sem que isso seja devidamente autorizado, né, devidamente documentado e devidamente auditado. Né? Por quê? Porque isso faz com que a empresa, né, infrinja os aspectos regulatórios a que ela está submetida aí, tá certo? Então a gente precisa ter ciência, né, desse tipo de coisa para que a gente possa atuar de forma que a gente não comprometa essa questão. Então é muito tentador você que é administrador de rede, que tem um direito de administrador do domínio numa rede Microsoft. O cara foi botar uma aplicação no ar, a aplicação deu um pau lá porque não consegue abrir um serviço. Aí você assim, pô, isso aqui é falta de direito. Então, o que é tentador? Você pegar esse negócio, essa aplicação, por exemplo, sobe com uma conta, né? Com uma conta de usuário. Isso é muito comum no Unix também, né? No Linux. E aí você pega esse usuário e transforma ele em administrador. E aí ele sobe, o serviço sobe, botou no ar, ótimo, mas isso não pode. Né? A gente auditava isso lá, a gente tinha mecanismo de auditoria. A gente, não, mas a minha equipe, que era a equipe de segurança, nos servidores, se o cara do suporte fazia isso, a gente recebia uma notificação lá. Aí no dia seguinte a gente ia lá no cara, por que você fez isso? Ah, porque a aplicação não estava funcionando. Eu fiz isso. Quem autorizou você a fazer? Então a gente tinha ali em cima lá. Então o cara é muito tentador, mas você não pode fazer, tá certo? Não pode. Precisa ter autorização. Alguém vai ter que ser acordado? Tem, alguém vai ter que ser acordado de madrugada. Esse cara que vai ser acordado de madrugada ganha para isso, provavelmente muito bem, né, para ser acordado de madrugada para autorizar esse tipo de coisa. Tá certo? Bom, uma outra coisa bastante importante também, que a gente fala aí, é em relação à documentação e à cadeia de custódia. Então, você tem que documentar sempre, né, o trabalho que você está sendo feito. E você, dependendo do trabalho que você esteja fazendo, você tem o que a gente chama de cadeia de custódia documental. Isso é,
você tem que mostrar, você tem que deixar claro qual foi o processo que você usou para documentar aquela prova que foi coletada. Como é que você fez para acessar, como é que você copiou o arquivo, aonde você guardou, quem é que teve acesso a ele, todas as pessoas que tiveram acesso àquele arquivo, eram os dados, né? Uma cópia do dado original, uma cópia do dado final, aonde aquilo foi armazenado, qual foi o controle de acesso que você fez sobre aquele arquivo enquanto ele estava lá armazenado naquele lugar, porque senão a sua prova pode ser invalidada. Certo? Informática forense é um negócio muito, muito interessante. Então, até aqui tudo bem? Hein? Certo. Então, se até aqui está tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos dar 10 minutinhos aí de intervalo. Eu vou pegar um copo d'água, porque eu estou falando aqui e a garganta já está ressecando. E a gente volta daqui a 10 minutos, tá bom? Vamos. Alô, gente? Vou parar aqui a gravação.